Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que tem a missão de sempre apresentar pessoas de conteúdo, pessoas com boas histórias para compartilhar aqui conosco. E o convidado de hoje, como sempre, não foge à regra. Ele veio falar aqui principalmente sobre a pasta de cultura, a Secretaria de Cultura de Santo André, a parte de turismo também, que está elencada a esta pasta, e é claro também sobre outros assuntos pertinentes à terra andreense. Eu falo aqui dele, Tiago Nogueira. Tiago, obrigado, viu? Prazer, mestre. Legal recebê-lo. Aqui, pela primeira vez aqui nesse novo endereço. Que bacana, olha, o prazer é todo nosso. Vamos começar aqui falando sobre você hoje. Você é o atual secretário de Relações Institucionais. Isso. E agora também, recentemente, é o secretário de Cultura da cidade. Eu gostaria de que você começasse falando a respeito de uma euforia que saiu até na mídia. Eu particularmente, nunca vi as pessoas comemorarem tanto uma troca de secretariado, porque saiu até, e vamos falar bastante sobre isso, comente sobre isso. Muitas pessoas fizeram uma carta ali falando criticando o ex-secretário Raimundo Salles e comemorando a sua vinda. Então você está com uma missão aí, muita expectativa, hein, Tiago? Comenta isso. Olha, eu quero primeiro dizer que a responsabilidade é enorme, existe uma expectativa grande no movimento cultural da cidade. Eu li atentamente a carta que eles produziram. Sim. Endereçada ao prefeito Carlos Grana, concordo com muitos pontos que eles elencaram ali, acho que eles têm razão em várias críticas que fizeram, e eu quero ser um secretário diferente, eu quero dialogar com esse setor, não vou considerá-los inimigos, né? São produtores culturais, são artistas, são intelectuais, são pessoas da cidade de Santo André, da nossa região, que pensam cultura na nossa cidade. Então, mais do que nunca, nós temos que se aproximar. Eu diria que essa ausência de diálogo gerou um problema para o nosso governo, e a ponto de ter essa saída do ex-secretário, que eu diria, não foi algo programado, mas acho que a classe cultural, o setor cultural da cidade esperava por isso, né? Eu não estava apontado para ser o novo secretário, o prefeito me deu essa missão, aceitei com muita honra, é um desafio, e quero cumpri-la de uma maneira muito, eu diria, eficaz, no sentido de resgatar o projeto cultural de Santo André e aquilo que está no nosso programa de governo, que foi defendido pelo prefeito Carlos Grana nas eleições. Acho que é isso que se trata. Tá. Ô, Tiago, então você pretende dialogar com os artistas locais, essas pessoas aqui da cidade que fazem a cultura, como você disse, são intelectuais. Recentemente nós recebemos aqui a Dalila Teles Veras, da Alfarrábio. Grande Dalila. E ela comentou até o distanciamento que a Alfarrábio, um grande espaço cultural, tem de uma administração. Além de outros artistas também que com certeza sentem esse distanciamento. Então fala um pouco sobre isso. Como é que você vai procurar o diálogo com eles, Tiago? Primeiro eu li atentamente o manifesto deles. Com eles, no caso do movimento Cultura Viva, eu quero fazer uma reunião específica com eles, que é um movimento que a Dalila faz parte, que a Silvia Passarelli, o Vitorino, outros grandes nomes aqui da nossa cidade. Eu quero fazer um diálogo diretamente com eles para a gente poder ouvi-los e trocar opiniões. Fora esse movimento da Cultura Viva, existem outros movimentos da cidade, outros, eu diria, agentes culturais que eu também desejo fazer. Então acho que nós vamos conversar separadamente com alguns e depois até fazer uma reunião maior, uma atividade maior para pensar os próximos passos da cultura. Eu não quero... evidente que nós temos um plano, eu já sei algumas coisas que eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, mas eu quero fazer isso de forma compartilhada, dialogada com esse setor, né? Então, Cultura Viva vai ser, acima de tudo, um espaço de formulação, de debate que eu quero ter com eles. E penso sim, acho que nós temos que se aproximar do setor da cidade, de quem gera cultura, no caso do turismo também, das agências de turismo, dos operadores, da iniciativa privada que mexe com o turismo, que também está lá na minha pasta. Então, para falar em cultura, eu acho que é necessário
o resgate histórico. Santo André já tem uma história, tem um legado das escolas livres de teatro, cinema e dança, tem o espaço de memória, tem, eu diria, as EMIAs, que é a Escola de Iniciação Artística. Nós temos que fomentar isso. Eu quero apostar muito em milhares de pessoas produzindo cultura na nossa cidade. Acho que essa vai ser o maior legado que nós podemos deixar nesses 2 anos. Ok. Por falar, eu estou com a carta aqui com o manifesto. Eu separei alguns itens, alguns pedidos aqui da classe artística para que você comentasse, Tiago. Mas antes disso, eu não sei se este está aqui no manifesto. No programa anterior eu cheguei a comentar do Teatro Carlos Gomes, que aliás, cheguei até a comentar Lauro Gomes, já vou fazer uma errata aqui já ao vivo, porque antes eu tinha falado o Ginásio Poliesportivo Lauro Gomes, aí fiz essa troca de Gomes aí, mas já está tudo entendido, eu quis falar o Teatro Carlos Gomes. Falando do Teatro Carlos Gomes, Tiago, passou por uma reforma, a reforma não aconteceu, demoliram uma parte dele, ficou parado, enfim, qual que é o destino aí desse teatro, o que você imagina? Bom, primeiro ele tem uma história, né? O teatro foi adquirido em 90, né, por um movimento, após uma grande mobilização social. O então prefeito Celso Daniel tornou de utilidade pública o Cine Teatro Carlos Gomes, que já tinha virado uma fábrica, uma loja de tecidos, um estacionamento, e ele foi tombado como um patrimônio histórico do município. Né? O próprio Conde Papaz, aqui do município, foi criado e o seu primeiro ato de tombamento foi o Cine Teatro Carlos Gomes. O Carlos Gomes foi revitalizado, tem uma história, e depois foi fechado em 2008 pela Defesa Civil. Na gestão anterior, ele teve um processo desastroso de uma tentativa de restauro, que culminou com a descaracterização da sua fachada, derrubaram parte do telhado, uma série de problemas. Então, nós agora estamos fazendo um projeto de restauro daquilo que restou, para a gente colocar o Cine Teatro de volta à população, pensar ali no entorno. Nós estamos pensando agora, o projeto leva em conta também aquela rua do entorno, sim, de transformar num bulevar. E queremos usar muita tecnologia para torná-lo um espaço de multiuso, que é a maior cobrança, talvez, hoje do movimento cultural, é que não tem espaço só de uma linguagem. Ele vai ser cinema, vai ser teatro, nós vamos poder ter espaço de dança, eu posso ter espaço para exposições, eu posso ter espaço para recepções, para festas, para bailes, ou seja, vai ser um espaço de multiuso, numa concepção que nós estamos prevendo ter cadeiras retráteis, são aquelas cadeiras que por controle remoto elas ficam todas, o piso fica reto. Esse projeto se encontra em análise do Ministério da Cultura. Agora, ficou período parado por conta das eleições, mas agora já temos o parecer técnico do IPHAN, né, do IPHAN Nacional, e eles agora pediram um detalhamento para a gente do orçamento. Tão logo a gente tenha essa definição, nós devemos aprovar na próxima reunião nacional do Conselho de Cultura, porque nós estamos querendo fazer o restauro dele pela lei de incentivo fiscal, a Lei Rouanet. Nós vamos captar recursos junto à iniciativa privada, através dos impostos, para restaurar o Cine Teatro Carlos Gomes. Se tudo correr bem, nós ainda entregamos ele no início de 2016, o Cine Teatro totalmente restaurado. Essa é a previsão. Essa é a previsão. E da concha acústica, também, que consta também nesse manifesto aí dos artistas, então, o que pode esperar? A concha acústica, o projeto original dela, aquele telhado que foi removido, era lindo, né? Eu diria que nós temos que agora, todos os equipamentos, nós estamos com problema de manutenção no Conchita de Moraes, nós temos problemas de manutenção na escola de dança, no centro de dança, a concha acústica. Eu imagino que nós temos que trabalhar para restaurar também a concha acústica. Acho que tem que ser um projeto de voltar ao projeto original. Aquela cobertura era linda, de alumínio, de vidro, né? E nós não podemos deixar que se perca. Acho que a concha é um espaço importante, faz parte do circuito cultural da cidade, né? Ele nunca foi bem trabalhado, mas é algo que eu quero tratar. Com o restauro do Carlos Gomes,
nós vamos ter o museu que fica na Senador Fláquer, o Carlos Gomes, que fica na Senador Fláquer, ali fica próximo, na Praça do Carmo, a Casa do Olhar, a Casa da Palavra, a Concha Acústica, tem uma Oliveira Lima, a parte coberta, com obras do Saciloto, que vão ser recolocadas agora, e o Teatro Municipal, o Saguão e tal. Nós temos um circuito cultural... Bem no centro ali, fascinante. Que eu diria que você pode ir a pé todas as áreas. Então nós temos que fomentar atividades culturais permanentes nesse circuito cultural. E até talvez a gente pensar em incentivar escolas de música, outros espaços privados, de se instalar nesse entorno para fomentar a atividade cultural no centro de Santo André. Claro. E tudo vai dar certo, com certeza. Vamos torcer para isso. Olha, eu vou chamar agora um intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouco eu volto aqui com mais esta conversa cultural aqui com o Tiago Nogueira. Até daqui a pouco. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Ai, cara, sinceramente, se eu tivesse uma firma, eu contrataria aquela mulher pra ser minha secretária. Olha a habilidade dela. E aquele cara ali pro departamento de vendas, ó. E ele ali, ó, na arte gráfica, ó. Galera aqui é maneira, cara. Olha a linha de produção, olha lá. Um põe a bala, o outro tira. Virada parada. Por que você não leva essa galera pra trabalhar na sua empresa? Com a Lei do Aprendiz, jovens de 14 a 18 anos podem aprender uma profissão, sair das ruas e continuar estudando. Empresário, aprenda como funciona essa lei e participe. Lei do Aprendiz. Sua empresa ensina, todos aprendem. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estou de volta aqui com o secretário de Cultura e de Relações Institucionais. Isso. Este é o nome correto da pasta, Tiago? São 2 pastas, na verdade. Estou acumulando, né? Cultura e Relações Institucionais. Cultura e Turismo e Relações Institucionais. Então são Cultura e Turismo e Relações Institucionais. Isso. Como conciliar essas 2 pastas, Tiago, já que o dia tem apenas 24 horas? Vamos lembrar isso, hein? Veja bem, para mim tem sido uma novidade, mas vou pegar o caso de Cultura e Turismo, que estão numa pasta só. Acho que hoje o principal atributo turístico de Santo André é a Vila de Paranapiacaba. Talvez um dos principais atributos do ABC. Sem querer ser pretensioso, a vila é um marco. Então, cultura e a Vila de Paranapiacaba tem muito a ver. Então, acho que nós temos que agora traçar uma série de iniciativas. Acabei de fazer uma reunião hoje com o secretário Ricardo de Giorgio, que cuida de Paranapiacaba e do Parque Andreense, já pensando um pouco nas agendas que nós vamos tocar o ano que vem, o Carnaval, o Festival de Cambuci, o Festival de Inverno. Mais do que isso, a Vila recebeu esse ano cerca de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas na Vila de Paranapiacaba, o que é um número bom, sendo que quase metade disso foi para o Festival de Inverno. Eu acho que o potencial da Vila, sem nenhum estudo, estou aqui falando, é um potencial para levar quase 1 milhão de pessoas por ano na Vila de Paranapiacaba.
sem degradar, com responsabilidade, desde que você tenha uma agenda que você consiga dar conta do Festival de Literatura, que foi uma primeira versão que foi importante, que teve apoio da Prefeitura. Nós temos o Carnaval, as marchinhas, tem eventos que podem ser feitos lá durante o ano inteiro, com escolas da rede municipal, com escolas privadas. As trilhas, nós temos lá 6 trilhas. A maioria dos jovens de Santo André não conhece as trilhas, são lindas. O Parque das Nascentes da Água, a Serra do Mar. Então nós temos que estimular, e daí tem a ver com cultura e turismo, porque eu tenho que ter um receptivo lá que já está trabalhando, e nós temos que estimular com operadoras privadas, com ações da própria prefeitura, a ocupação da vila durante o ano inteiro. Né? A vila ela se autopromove e promove Santo André. Junto com isso, acho que nós temos que trabalhar muito o nosso roteiro gastronômico, eu diria, esse entorno histórico e cultural da cidade, que é a Casa do Olhar, a Casa da Palavra, o próprio equipamento da educação, que é a Sabina, tem que estar inserido nesse projeto turístico e desse roteiro. Então, eu imagino que nos próximos meses nós vamos poder traçar planos, né, ouvindo quem trabalha com turismo, ouvindo quem produz cultura, para que a gente possa traçar um plano, eu diria, audacioso, como pretende o prefeito Carlos Grana. O prefeito me deu uma missão. Né? Ele quer milhares de pessoas produzindo cultura, milhares de pessoas desenvolvendo turismo, e acho que Santo André tem um potencial enorme para isso, junto com as outras cidades do ABC. Eu quero debater cultura e turismo também no âmbito do consórcio. São temas que têm tudo a ver com São Bernardo, com Mauá, com Ribeirão Pires. E não é debatido hoje, não é, Thiago? Tem um GT, eu não quero aqui fazer prognóstico daquilo que eu não conheço a fundo. Como eu estou assumindo agora, eu não sei o que o consórcio já produziu nessa área. Mas eu imagino que nós devemos apresentar projetos para o Ministério da Cultura, para a Secretaria de Turismo do Estado, para o Ministério de Turismo do Brasil, para que a gente possa atrair investimentos para trocar sinalização, para patrimônio histórico, uma série de projetos que nós podemos desenvolver em parceria com o governo do Estado e com o governo federal no âmbito do consórcio municipal. Ô Thiago, você citou aí a questão da Sabina, de incluir a Sabina também nesse viés cultural, que realmente é algo que está faltando, porque o Sabina, você citou, é claro, é um outro... Paranapiacaba é um outro cenário, mas realmente o Sabina também, eu diria que o Sabina também tem um viés assim de cultural fascinante e poucas pessoas conhecem. É uma pegada cultural forte. Sensacional. É um equipamento hoje mantido com recursos da Secretaria de Educação. Né? Até porque educação não é só a criança na sala de aula, não é só lousa e giz, como a gente costuma dizer. Então a criança vai na Sabina e tem uma experiência prática ali com a física, a química, a história, né? Com o meio ambiente importante. Mas eu diria assim, num roteiro turístico de Santo André, o Sabina foi eleito o principal parque educacional do Brasil. Né? Nós passamos, inclusive, o Catavento, que foi o nosso concorrente direto, que é um equipamento da capital. Quer dizer, todo mês de férias, o Sabina é notícia em todos os telejornais para que as crianças venham, os adolescentes e as famílias ocupem a Sabina. Então, assim, numa estratégia turística, aquele parque, que é ao lado do Parque Central, que também é um parque belíssimo, que vai passar por revitalizações, é importantíssimo a gente poder trabalhar a cultura, trabalhar linguagens, trabalhar a educação e trabalhar o turismo. Sabina é um equipamento da cidade que nós temos que trabalhar melhor, eu diria, do ponto de vista de dar publicidade e conhecimento do que tem lá, do seu potencial. É verdade, você falou das crianças que ficam encantadas, mas não só crianças, adultos também que vão lá ficam maravilhados, aqueles brinquedos que tem a ver com a física quântica, astrologia. Todo mundo brinca, todo mundo brinca, é isso. Não tem idade para eu tenho uma filha eu tenho um filho de 18 anos e uma filha vai fazer 12. Eu costumo ir com eles, às vezes, no Sabina e tal. E sempre você brinca, sempre tem um fato novo, sempre tem uma coisa legal, e você, adulto, também se envolve ali naquele dia a dia. E é isso que nós precisamos fazer, né? Ô Thiago, você também citou um pouco a questão dos parques.
me corrija se eu estiver aqui errado. Você acredita que vai ter que ter um diálogo com o secretário de Mobilidade Urbana, o Paulinho Serra, já que também essas questões aí também dos parques, tem até um exemplo depois na sequência que eu quero que você coloque, que foi a questão da obra do Saciloto, que saiu também, e aí um jogou para falar que era da cultura falou que a questão era da mobilidade. Fala um pouco sobre também esses conflitos que acontecem entre as pastas, já que, por exemplo, a sua pasta vai envolver a Guarda Civil, você vai ter um evento lá em Paranapiacaba, Sim. Tem que ter um bom diálogo com a Secretaria de Segurança. Fala sobre isso, Tiago, como é que você pretende? Olha, o governo hoje está muito coeso, né? Eu me dou bem com todos os secretários, acho que tem um ambiente muito gostoso. Eu diria, os parques de Santo André são parques muito importantes. E são espaços, por excelência, de lazer, né, de descanso, de contemplação e de atividades culturais, né? Você pode ter lá música no parque, você pode ter eventos de exposição no parque, né, nos parques da cidade. Então, eu diria, essa interação, né, que é de preservação ambiental, mas ao mesmo tempo de uma ocupação dos espaços públicos, ela é fundamental para a gente melhorar a qualidade de vida. Você chegar no seu final de semana, você vai falar, pô, vou com a minha família, vou com minha namorada, vou com meus amigos, num parque que lá vai ter uma atividade cultural, pode ter um contador de história, pode ter uma exposição, pode ter música, a orquestra pode se apresentar no parque. Então você tem um domingo, um final de semana, que pode ter nos parques uma riqueza de atividades culturais importante, de lazer também, que é uma outra área de esporte e lazer, que pode estar sendo desenvolvida nos parques. Com relação ao Saciloto, eu acho que foi um processo... Primeiro foi um erro ter tirado o Saciloto da Oliveira Lima, ele está voltando. Falei com o secretário Paulo Serra, eles estão restaurando o Saciloto, a obra do Saciloto volta para, agora nesse mês ainda de novembro, para Oliveira Lima. Tinha um problema ali da estrutura, enfim, acho que faltou um diálogo também com a família do Saciloto, faltou um diálogo com o setor cultural da cidade. Toda vez que você vai fazer um movimento que vai envolver uma obra de um artista, a primeira coisa que você tem que tomar é esse certo cuidado de dar transparência naquilo que será feito. Acho que isso não foi feito, o prefeito Carlos Grana já... ele determinou a volta da obra do Saciloto e acho que um governo tem que ter humildade. Quando você erra e consegue consertar aquele erro, você tem humildade de entender isso e de resolver. O prefeito Carlos Grana nisso foi muito correto, ouviu o que a sociedade falava e determinou a volta da obra do Saciloto para a Oliveira Lima. Verdade mesmo. E ainda sobre essa questão do Saciloto, estava sendo muito aguardado, né? Essa resposta aí de onde estava essa obra, Sim. O que seria feito, né? Realmente E o diálogo é tudo, né, Tiago? O que você falou. Primeira coisa, nem tudo a gente vai ter acordo, né, com o movimento, porque o movimento é movimento e tal, mas eu acho que à medida que você dialoga, você consegue construir consensos, pontes, e acho que é isso que nós precisamos. Ok. Olha, nós vamos chamar aqui um intervalo, isso mesmo, intervalo, hein? Olha, abrimos uma exceção devido aqui até à importância de falar de cultura, falar de turismo, até porque o nosso convidado aqui, ele traz vários assuntos, né? É o multi-homem aqui da Secretaria, do Secretariado do Carlos Grana. Então, excepcionalmente hoje, nós vamos até a 1h30, até às 13h30 aqui, a entrevista. Então, ganhamos 30 minutos a mais aqui, já que temos muitos assuntos para comentar aqui com o secretário. Então, olha, não saia daí, eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos na sequência aqui com mais Tiago Nogueira, hein? Não sai daí. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas?
Pra elas, você faz assim, ó. E não é à toa que você tá sempre na câmera, né? O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta aqui com o Eco TV Entrevista. A conversa de hoje aqui é com o Thiago Nogueira. Ô Thiago, nós começamos o programa meio que a 1000 por hora, já falando aí dos projetos, mas eu gostaria que você comentasse como é que foi este convite. Você esperava o convite para ser o secretário de Cultura? Fala um pouco dos bastidores, ô Thiago. Não esperava. Eu até poucos dias antes, eu estava preocupado com um possível nome que viesse a assumir a Secretaria de Cultura, pelo histórico. Né? Acho que tivemos um conflito com vários setores em função da relação, eu diria, com esse secretário e com esse movimento, particularmente Cultura Viva e alguns produtores da cidade. Então, eu estava preocupado com isso. Na quarta-feira, eu estava lavando louça à noite. Eu brinco isso, mas era verdade. Minha filha trouxe o celular e eu vi que estava assim, Fátima Grana. Era o telefone da Fátima Grana. Na hora que eu atendi era o prefeito, era o Grana falando. E falou desse jeito: Tiaguinho, você tá no telefone fixo? Liga pra mim. Eu liguei. Falou: olha, estive pensando, cheguei. Eu tava com ele até 5 horas da tarde, isso era umas 8h30. Ele falou: ó, Tiaguinho, eu tava pensando na questão cultural, na área da cultura, em te indicar pra você assumir a cultura. Eu tava ali, pensei 1 minuto, falei assim: mas como que é isso? Ele falou: não. Você acumula relações institucionais, você já está cuidando do projeto do Carlos Gomes, você tem um diálogo com o setor cultural da cidade, todas as crises que tiveram envolvendo escola livre e outras, você sempre tentou ter um papel de diálogo, de apaziguador. E ele falou: eu queria te dar essa missão. Eu falei: prefeito, vamos conversar melhor amanhã, na quinta-feira de manhã, para a gente... Na quarta-feira, aliás, isso foi na terça-noite, na quarta-feira de manhã, para a gente poder... eu quero entender melhor o projeto inteiro. Daí, na quarta-feira de manhã, ele falou: olha, eu quero que você assuma, que você acumule as 2 secretarias. No núcleo de governo aqui nós somos de pessoas que tenham essa capacidade de... Cultura é muito importante, nós não podemos errar. E me deu essa tarefa. Então, na quarta-feira à tarde, eu fui anunciado para a imprensa. Né? Quinta-feira fiz uma primeira reunião lá com a equipe, na sexta-feira já começamos a fazer algumas alterações e já fui hoje para lá, começamos agora a ouvir. Até hoje à tarde eu tenho um relatório de cada área, quero visitar todos os equipamentos de cultura nos próximos dias, para mim ver não só problemas de estrutura física, mas também os problemas lá de quem trabalha, de quem, eu diria, usa aqueles espaços. E eu... confesso que estou feliz. Legal. Estou feliz com a missão, vou ter muito mais trabalho, mas eu estou feliz porque eu acho que nós vamos conseguir produzir muita coisa boa aí nos próximos meses aí para a cidade de Santo André. Que legal, Thiago. Ô, Thiago, é claro que é a primeira vez que você toma a frente de uma pasta de cultura, mas na sua opinião, falando assim como as secretarias de cultura aí, Perfeito. De um modo geral, você não acredita que muitas vezes uma administração fala assim: ah, ali é o pessoal de cultura, é da música, do pessoal que canta, ela tem um tratamento meio pejorativo e muitas vezes numa situação assim: ah, o pessoal de cultura, o pessoal do teatro tem que fazer... Não tem ideia da importância de uma pasta como essa e muitas vezes, Thiago, confunde cultura. Ah, então sou secretário de cultura, vou trazer o show aqui do Nando Reis. Nada contra o Nando Reis, eu até gosto. Mas não é só isso, poxa, não é você trazer a Ivete Sangalo, trazer... Então, você acredita que também tem uma falha assim? Qual fala a sua opinião sobre isso? O que você imagina? Eu acho que parte dos políticos erra em ver a cultura dessa maneira. Acho que a cultura, ela faz parte... Se tem uma coisa forte, eu diria, na humanidade... é a cultura, né? Tanto é que quando vamos pegar lá a história, quando um outro povo,
tinha uma guerra, um conflito, a primeira coisa de um povo dominado era tentar destruir a cultura do outro. Sim, é verdade. Né? Quando você destrói a cultura do outro, daquela nação que foi ocupada, você tira a identidade dela. Então, acho que a cultura tem um processo, diria, de relação humana, de formulação, de identidade, extremamente importante, né? E não fosse assim, você tem culturas aí que são milenares em função de toda uma defesa desse legado, né? Então, uma pasta como cultura, sem querer ter a pretensão, ela tem um papel fundamental de defender aquilo que é a produção cultural da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, né? E quando eu falo que a gente tem que ter, evidente que nós vamos fazer eventos, você vai ter um aniversário da cidade, você tem eventos, mas você tem que, sobretudo, ter produção, ter processo, gente produzindo cultura. Eu prefiro ter milhares de jovens produzindo teatro em Santo André, do que só ter uma agenda de teatro que as pessoas vão aqui assistir. Sim. Nós temos que ter a agenda do teatro também ocupada, com produções que são feitas, às vezes, na capital, em outras cidades, aqui também, no nosso circuito teatral. Mas nós temos que ter milhares de pessoas produzindo teatro, dança, música, artes plásticas. Acho que todas as linguagens, acho que isso é uma missão que nós temos que ter. Verdade. Né? O dinheiro público, ele é limitado. Se eu quiser só contratar show, não preciso de secretaria de cultura, eu preciso de um telefone e uma agenda. Eu ligo pro artista, contrato, tendo dinheiro, monto. Vem aí, toca e você deu o exemplo do Nando Reis, que eu sou fã, adoro o Nando Reis, mas se eu quiser só contratar e encher a agenda nossa com shows, a gente faz isso. Acho que nós temos que ter um processo. Claro. Né? Acho que esse é o desafio e é nessa direção que nós vamos tentar trabalhar. Ô, Tiago, e olha, eu tenho certeza que a Eco TV, a emissora que faz votos aí que vocês tenham um bom secretariado aí frente à pasta de cultura. Em cima disso que você falou, e vamos também ressaltar que nós já temos, a cidade de Santo André já tem uma escola livre de teatro, já tem uma escola de cinema, ou seja, realmente dialogar, você dar um apoio ali de política pública para este pessoal, que com certeza esse fomento cultural, Tiago, ele vai aparecer. Claro. Não tem outro caminho. E democratizar, né? Vou dar um exemplo, a agenda do teatro. Eu já determinei lá, o pessoal que trabalha com teatro, da gente voltar a ter a reunião de pauta. Você quer fazer um evento no teatro, você quer apresentar um projeto para o teatro, envia para a comissão de pauta, vai ser avaliada e julgada. O teatro não pode ser assim, você é meu amigo, eu vou ceder o teatro para você fazer lá da sua escola, a formatura da escola. Você tem que ter as suas prioridades, você tem que ter as definições. E todo mundo tem que saber por que eu estou te dando não, por que eu estou te dizendo sim. A transparência. A transparência. E isso vale para cada equipamento. Acho que a política tem que ter transparência através dos editais, dos chamamentos. Vou usar o Fundo de Cultura, eu tenho que ter regra clara para poder fomentar no Fundo de Cultura. Então, acho que é isso que os produtores culturais, que os artistas da cidade esperam da gente. Transparência, democratização dos espaços, democratização dos acessos, apoio à formação de público, formação pedagógica, acho que essa é a grande. E nós já temos, você falou bem, nós já temos um histórico, nós não vamos partir do zero. Você tem uma escola livre de teatro hoje que é referência no Brasil. Ela é de Santo André, é referência no Brasil. A nossa escola de dança, todo mundo que conhece elogia. Nós temos que fortalecer a escola de dança. A escola de cinema é a mesma coisa. As pessoas não conhecem o projeto da EMIA, que é a iniciação artística, que é junto com a educação, mas ali tem uma série de oficinas que fomenta aquele jovem para uma determinada linguagem. Aquele jovem, ele vai lá para uma oficina de teatro, depois ele pode ir para a escola livre de teatro. Ele pode... Quantos já não passaram pela escola livre que hoje estão aí na TV, nos palcos de todo o Brasil? Fazendo cinema. Fazendo cinema aqui, que saíram daqui de Santo André. Então, nós somos um celeiro, Santo André é referência. Essa história nós vamos fortalecer. Aí eu vou cumprir ordem. Eu falo, eu sou soldado do prefeito Carlos Grana, estou cumprindo ordem para a gente executar aqui uma cultura de referência.
voltar aquilo que sempre Santo André teve entre as principais cidades do Brasil na área da cultura. Nós vamos resgatar isso para a nossa cidade. E a orquestra? A orquestra é fantástica, né? A orquestra, eu diria, vai fazer 20 anos, ou tem 20 anos, né? Acho que foi uma idealizada lá atrás ainda pelo prefeito Celso Daniel. Nós somos a única cidade, poucas cidades têm uma orquestra, nós temos. Eu marquei, inclusive, troquei e-mails com o nosso maestro Abel Rocha, né? Que está com 1000 ideias, está com muita vontade. Eu quero popularizar a nossa orquestra. Acho que a orquestra já fez uma experiência nesse período do governo Carlos Grana de levar a orquestra fora do Teatro Municipal, em alguns locais da cidade, em igrejas e outros espaços. E nós temos que ter um trabalho, a orquestra, de ter projeto para ela também, né? Inclusive de captar recursos para a orquestra, para tentar viabilizar melhor o financiamento da nossa orquestra. E, enfim, eu quero nos próximos dias também dialogar com o maestro, com o pessoal que toca a orquestra, para a gente poder aprofundar nosso trabalho com ela. Acho que, para mim, é um orgulho uma cidade como Santo André ter uma orquestra do nível que nós temos, né? Não é qualquer cidade, do ABC é a única Sim. que tem, né? E queremos dinamizar o trabalho com a orquestra. Está presente sempre em festivais, principalmente aquele festival que tem em Campos do Jordão, ela sempre se faz presente ali, né? Sim. Então realmente tem que ser valorizado. Ô Thiago, vamos fazer uma pausa aqui na questão cultural. Deixa eu também colocar, daqui a pouco nós voltamos aqui a falar de cultura, Perfeito. Principalmente porque foi a nossa principal pauta aqui hoje é a cultura. Mas olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Relações institucionais. Você também é secretário de Relações Institucionais. Eu acredito que muita gente, quando fala o que faz o secretário de Relações Institucionais, muitas pessoas devem ter essa dúvida. Então, por favor, que bicho é esse? Fale para o nosso telespectador sobre essa sua primeira pasta. Eu diria o seguinte, antes tinha a Secretaria de Gabinete, né, que era enorme. Ela foi desmembrada em 2 secretarias. A Secretaria de Governo, cujo titular é o Arlindo, que cuida das relações para dentro do governo, só para tentar estar claro. E as relações institucionais cuida do governo para fora. Então a relação que a gente tem com o consórcio, com o governo do estado, com a CISA, com o CIESP, com a CUT, com os sindicatos, com associações de bairro, passa pelas relações institucionais. Tá. Né? Nós temos hoje milhares de entidades em Santo André que têm alguma relação com o governo, através dos conselhos, através de um trabalho direto, ou que tem convênios com a prefeitura. Então é evidente que tem relação que é diretamente com a educação, com a assistência social. Mas a relação institucional, ela procura articular a ação do governo com a sociedade civil. Essa é o principal, diria, missão das relações institucionais. Então, assim, uma determinada entidade quer desenvolver um projeto ou precisa da prefeitura de um apoio, ela procura as relações institucionais. A partir daí, nós articulamos o conjunto do governo. Vou dar um exemplo. Às vezes, uma entidade quer fazer uma festa lá da entidade A. Ela vai precisar do trânsito, ela vai precisar da segurança, ela vai precisar de alvará, da defesa civil. Tudo isso vem e a gente vai organizar isso com cada secretaria internamente. Então, essa é a principal missão nossa, né, que a gente tem desenvolvido. E agora, com a cultura, eu já estou pensando num passo seguinte. Vou dar um exemplo aqui que eu nem dialoguei e tal, mas nós temos aqui muito forte em Santo André a comunidade japonesa, que tem, inclusive, entidade formalizada. Centro Okinawa fantástico, grande. É muito bom, né? Você tem o italiano, não, o ítalo-brasileiro, que é a comunidade italiana. Você tem a Casa de Portugal e você tem os Cabos Verdianos. Você tem essas 4 nações, povos, que estão muito presentes aqui em Santo André, forte. Isso tem a ver com relação institucional. Você tem relação com cada uma delas. Mas nós podemos, via cultura, estreitar laços e trabalhar com a comunidade italiana, por exemplo, cinema, música,
teatro, as festas, os eventos. A mesma coisa com os japoneses, com os portugueses, com os cabo-verdianos. Então, você dinamiza a atividade dessa entidade, você dinamiza a atividade cultural na cidade, você atrai investimentos de turismo e negócios através dessas entidades, né? Então, tem muito a ver. Por isso que eu estou animado e feliz, porque a minha missão, apesar de ter aumentado, eu diria, o tamanho do trabalho, do fardo, ela é prazerosa à medida que você vislumbra a perspectiva tão grande, tão positiva que nós podemos fazer na cidade. Ô Tiago, você vê ligação entre as pastas, não é isso pelo que eu entendi que você... Eu vejo, tem muito a ver. Então você acredita que nessas ligações aí está o seu trunfo aí que você pode ali que nós vamos fazer poder, uma boa gestão. Nós estamos agora no momento, Bessa, de reestruturar a equipe. Eu estou reestruturando a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então acho que o momento agora é de reestruturar a equipe. Hoje, logo pela manhã, eu falei com o secretário Valdir de Mauá, né? Me ligou para me parabenizar e já estamos articulando uma reunião com alguns outros secretários para a gente pensar aqui a nível de região ABC, no consórcio. Vou essa semana falar com o pessoal da capital. Então, assim, isso é bom, hein? Nós estamos tentando articular para ter uma visão de conjunto, estruturar a nossa equipe. E esse ano nós não vamos conseguir fazer muita coisa. Já tem uma agenda, porque nós já estamos em novembro. Mais um mês, acabou o ano. Então, o que está dado de agenda e tal, mas o que eu quero é planejar as ações para entrar 2015 acelerado. Nós vamos entrar 2015 acelerado. Segura a Secretaria de Cultura. Com certeza. Ô Tiago, e voltando um pouco das relações institucionais, então, devido a este perfil desta pasta, é que você... Eu acredito que é um dos secretários que mais se faz presente nas sessões da Câmara Municipal. A última vez que eu estive lá, por exemplo, foi a questão da AME, de uma associação de métodos especiais, outras associações também carentes. Então, ou seja, devido a essa sua função, tem que estar sempre lá na Câmara, dialogando, buscando conversar com as entidades. Essa é uma mudança que teve. A tarefa de cuidar da Câmara é da relação institucional. Com essa mexida que eu vou para a cultura, o Arlindo vai cuidar um pouco mais da política com a Câmara. Ainda vou cuidar das relações institucionais. Então, às vezes a gente vai à Câmara porque tem lá um problema com uma entidade que procurou os vereadores, que tem lá, então aí a gente se apresenta. Mas eu acho que, basicamente, a relação com a Câmara, ela tem sido muito boa. Evidente que tem um outro conflito, faz parte do processo democrático, mas nós conseguimos aprovar todos os projetos que o Executivo mandou para a Câmara. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 76 projetos e esse ano nós já chegamos a 72 projetos. Então eu imagino que esse ano ainda vai passar dos 80 projetos aprovados naquela casa. Então acho que a relação é boa. Amanhã nós temos reunião, inclusive, eu, prefeito e o Arlindo, com a bancada de sustentação, para a gente pautar aí os projetos que estão lá do Executivo no Legislativo até o final do ano. Ok. Olha, eu vou chamar mais um intervalo, por favor, não saia daí, hein? Você está proibido de mudar de canal, aguenta aí, daqui a pouco nós voltamos aqui com este papo bem interessante aqui com o secretário de Relações Institucionais e de Cultura de Santo André, o Tiago Nogueira. Não sai daí. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar.
é diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta, e de onde vem tudo que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Estamos de volta aqui com o Eco TV Entrevista. E eu volto neste bloco aqui, olha, eu estou aqui com recebemos uma ligação, deixa eu agradecer então aqui o João de Deus. Isso é porque nós nem abrimos aqui, não é produção, nós não abrimos Tá aberto? Chegou a colocar? Ok, então. Então veja bem, olha, o João de Deus, ele é de Mauá e ele quer saber se a música sertaneja estará presente na sua gestão como secretário de Cultura, Tiago. Com certeza, eu conheço o João de Deus, conheço o trabalho dele, né, um dos grandes entusiastas aí da música sertaneja aqui da nossa região. Faz parte da nossa cultura. Eu não tenho aqui a quantidade de percentual, mas a maioria das pessoas, sim, tem uma raiz, eu diria sertaneja, o pai, o avô, né, que veio do interior de São Paulo, veio de Minas, veio do Paraná, de outras regiões, e que tem essa força. Com certeza é uma manifestação cultural que nós devemos apoiar, devemos trabalhar, até porque tem muita gente que gosta, muita gente que canta, que toca, que escreve música. E, João, quero conversar muito com você. Nós estamos lá, a Secretaria de Portas Abertas, para receber projetos, para entender as propostas de cada, eu diria, linguagem, para a gente poder apoiar e desenvolver aqui em Santo André, com certeza. Verdade. A música sertaneja é linda, não é, Tiago? Sim, principalmente a música de raiz que eles patrocinam. Sérgio Reis, Almir Sater. Que eles trabalham, é excelente. Então, com certeza. Tiago, outro assunto aqui que eu gostaria também de ver com você é em relação a... Tô voltando aqui na carta, tá? Porque eu tinha aberto a carta do... Movimento Viva a Cultura, não é? Cultura Viva. Eles também tinham colocado aqui na carta a questão do restauro dos monumentos. O que você pretende fazer também? Temos muitos monumentos aqui na cidade? O que você... Temos 18 monumentos. Eu diria... Eles têm... A crítica, eu diria, procede. Nós temos que fazer agora... Quero só lembrar que eu oficialmente estou há 3 dias à frente da secretaria. Está chegando agora. Estou chegando agora. Então nós precisamos fazer um inventário, ver a situação de cada monumento, né? E a gente fazer o restauro como o protocolo exige, né? Nós não vamos fazer nada sem autorização dos conselhos de patrimônio, sem uma avaliação técnica, eu diria, correta de quem mexe com isso, né? Isso às vezes pode ficar até mais caro, mas nós estamos falando aí de um patrimônio do monumento, né? De uma obra de arte, né? Então eu quero fazer esse inventário para a gente poder ter um parecer técnico nos próximos, eu diria, meses aí, a gente poder ter um cronograma de restauro desses monumentos e trabalhar melhor isso, essa identidade, as pessoas conhecerem os monumentos. Que é a história da cidade, não é, Tiago? Recentemente, ali naquele viaduto Adib Chamas, grafiteiros colocaram ali, desde o punk, aliás, desde dos índios, do Tibiriçá, João Ramalho, passando pelo punk, pelo operário. Sim. Ficou uma coisa muito linda ali, um grafite ali, uma intervenção. Ou seja, são atitudes que vão ali incrementar a cultura na cidade. Foi uma ação da Secretaria de Relações Institucionais, que tem a juventude junto, a assessoria de juventude, foi uma proposta deles. Santo André tem eu diria, um histórico no grafite que é referência nacional. Daqui nós temos nomes que produzem grafites em todo o país, fora do Brasil, inclusive. Já teve amostras internacionais aqui, né, em Santo André, em outras gestões. E nós queremos trabalhar muito esse conceito da arte na rua, do embelezamento da cidade, né? Um monumento bem cuidado e bem identificado, iluminado, uma obra de arte num grafite, um paisagismo, ainda que seja um paisagismo vegetal,
mosaico, tudo isso faz com que a cidade fique mais bonita, né? Essa é uma linguagem que nós queremos trabalhar muito e agora, estando na Secretaria de Cultura, quero dar muito apoio para essas iniciativas. O munícipe aqui da cidade, ele perdeu a biblioteca, a leitura de periódicos. Perfeito. Foi algo também apontado aí pelo manifesto aí do Cultura Viva. O que você pretende fazer com essa volta? Porque isso é muito interessante. Você tem uma biblioteca que você pode ir lá, ler uma revista, fazer pesquisas escolares. Então tem dois problemas do jeito que foi feito ali. Parte dos funcionários que cuidam da própria biblioteca hoje estão em lugares, eu diria, insalubres, pequenos, porque foi diminuído o espaço, não só a perda da parte de periódicos, como para quem trabalha internamente na biblioteca, ficou uma situação bastante, eu diria, exprimida e complicada. Eu quero repensar e vamos ver as ações que nós podemos fazer ali nos próximos meses aí nessa solução. Evidente que tem coisas que são dadas que a gente precisa tentar agora buscar uma solução. Falando em diálogos aqui, estamos chegando aqui no final do programa, já que falamos muito na palavra diálogo, a questão, o SESI é uma entidade que traz muita cultura aqui para toda a cidade que ele está inserido. O SESI realmente tem uma programação muito forte. Você pretende dialogar também com o SESI? Qual que é a ideia, Thiago? Com certeza. Eu diria, na agenda cultural da cidade tem que estar o SESI, tem que estar as ações que a prefeitura desenvolve, tem que estar o SESI, tem que ter aquilo que acontece em outros pontos. Você falou aqui da Dalila, da Livraria Alfarrábio, Espaço Alfarrábio, desenvolve ali uma série de atividades, tem que estar na agenda da cidade. Claro. E outros espaços também, os pontos de cultura, né, que nós queremos dinamizar e tocar para valer esses espaços. Então o SESI, nós temos que dialogar com o SESI. O SESI está aqui, traz uma programação. Nossa programação não pode ser concorrente com a do SESI, tem que estar junto, tem que estar complementar. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, os próximos dias nós já está lá no nosso planinho de ação imediata a conversa com o SESI para a gente ajustar esse nosso diálogo, essa nossa aproximação. Olha, chegamos aqui ao final do programa. Apesar de 1 hora, eu preciso confessar que, olha, eu não coloquei todos os questionamentos que eu pretendia. Então, Thiago, vou deixar aqui aberto uma próxima oportunidade. Será um prazer. Você disse que 2015 vai começar com tudo. Acelerado. Então também volte aqui na Eco TV para a gente acompanhar esse ritmo aí da cultura, já que nós estamos muito focados aqui no que acontece na região. Com Ainda certeza. Mais você vem nesse ritmo aí, veloz e furioso aí. Maravilha, okay? Eu que agradeço. Thiago, obrigado, viu? Sucesso. Você também, toda sorte aí na sua nova missão aí na frente à pasta de cultura, ok? Agradeço. Obrigado mesmo. Muito obrigado a você aí de casa que acompanhou mais essa edição. Hoje, 1 hora de programa aqui, o Eco TV Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos numa próxima edição. Até lá.